Tô animada. Boa noite, meu povo mais lindo do mundo! Chegou o dia tão esperado, é às quarta-feiras, 20 horas da viagem eletrizante com Cíntia Tanuri, essa escritora poetisa, melhor do mundo. E eu tô aqui ansiosa para ver o que raio roubou a mulher lá. Tô doida para saber. Vamos continuar dando continuidade aqui nessa viagem eletrizante com Cíntia Tanuri. Sem demora, vem para cá, minha irmã, porque meu coração se enche de alegria quando eu vejo você nessa sala, viu? Boa noite, povo lindo de Deus! Como é bom estar aqui de novo com vocês. Graça e paz a todos. É uma alegria poder seguir viagem com essa família linda. Gratidão, Mônica Souto, por essa acolhida sempre gostosa. É muito bom estar aqui com vocês. E seguindo viagem, não vamos demorar, porque essa viagem é eletrizante, é de foguete, o tempo voa. Boa noite para todos os que estão aqui comigo agora nessa conexão e para aqueles que virão assistir depois. Que Deus os abençoe e fale diretamente com você. Vamos começar, então, entregando a direção desse momento ao autor dessa palavra na qual estamos viajando, louvando a Ele porque Ele nos permite mais um dia estarmos juntos em comunhão com Ele na sua palavra. Amém ou não amém? Como diz nossa amiga irmã Zita Guimarães. Então vamos lá. Pai, nós te adoramos, porque tu és o único Deus, vivo, verdadeiro, poderoso, amoroso, fiel. Nós queremos te agradecer por este dia que se chama hoje. Obrigada porque hoje o fôlego de vida habita em nós. Podemos estar aqui, podemos escolher estar aqui, escolher separar este momento para estarmos em comunhão contigo, pelo teu Espírito, em unidade uns com os outros, como um só corpo, para aprender mais de ti mesmo por intermédio da tua palavra. Fala conosco hoje, Espírito Santo de Deus, que vasculha, que sonda os corações, que nos conhece na intimidade, que pode falar intimamente com cada um, falando com todos nós no coletivo. Nós te adoramos por tudo, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. E vamos seguir viagem, porque nós estamos viajando com Jacó. Jacó, agora o patriarca, né, que vai tomar o lugar aí de Isaac, seu pai, o pai das 12 tribos. Jacó, que daqui a pouco, hein? É só virar a página, no próximo capítulo, vai ter o nome mudado, não será mais Jacó, será conhecido como Israel. É daí que vem o nome, hein, Mônica? Sou da nação de Israel, do povo de Israel, o povo de Deus, que Paulo depois, muito tempo depois, vai dizer, agora nós também somos o Israel de Deus, o Israel celestial, o Israel espiritual, que se espalha sobre toda a terra. Não é mais uma etnia, não é mais só um povo, são todos os povos, tribos, línguas e nações que adoram ao único Deus vivo e verdadeiro. Mas, voltando para a nossa história, que senão eu empolgo e já pulo lá para Romanos, lá para Coríntios, voltando para Gênesis, estamos estudando Gênesis capítulo 31, e nós paramos na última quarta, hein? Quem se lembra? Na fuga de Jacó, fugindo de Labão, vamos começar aí do verso, então, 22. Labão está lá tranquilo, hein? Tosqueando as suas ovelhas. Era primavera, era época de tirar a lã das ovelhas. Ele estava lá bem tranquilo, não imaginava o que o Senhor já tinha feito no coração de Jacó. E o que Deus tinha dito a ele, ó, está na hora de pé no caminho, Jacó. Já deu, o tempo de treinamento com Labão já deu, sua escola de treinamento de como é ser um trapaceiro, hein? Você agora já está, ó, bem treinado, pé na estrada, está na hora de voltar para a casa do teu pai. Então, Jacó faz isso, chama as suas esposas, nós vimos toda essa parte. 3 dias depois que Jacó já tinha fugido, com mulheres, filhos, rebanho, tudo que o pertencia, né? Que ele acumulou, como eu disse, em apenas 6 anos.
14 anos o homem trabalhou sem salário, o homem só trabalhou, só ralou muito, mas em 6 anos o Senhor fez prosperar de forma sobrenatural. Nós falamos na última quarta-feira que a biologia não explica, não tem como aquela conta não fecha, 2 ovelhinhas brancas acasalando, procriarem em ovelhas de todas as cores, malhadas, pretas, e foi assim que veio a fortuna que Jacó acumulou ali naqueles 6 anos. Ele sai dali rico. Não era só rico, hein, Lila? Era muito rico. Não era só muito rico, hein, Lila? Era riquíssimo. E é assim que ele vai, então, agora voltar para a sua terra. Gente, só me informa que está congelando aí? É impressão minha? Não? Maravilha. Então, vamos lá. Porque hoje teve uma treta aqui nessa internet, mas, glória a Deus, voltou a funcionar. Então, no verso 22, a gente vai ver que passou 3 dias, chega a notícia para Labão. Seu sobrinho, sabe aquele sobrinho seu, Jacó? Pois é, sabe aquele genro seu, Jacó? Sabe o seu funcionário, Jacó? Pois é, fugiu. O que acontece? Verso 23, tomando consigo os homens de sua família, Labão então persegue Jacó por 7 dias e o alcança nos montes de Gileade. 7 dias no encalço dele. Então, 10 dias depois, né? Porque ele só fica sabendo 3 dias depois da fuga, com mais 7, com ele perseguindo, com um exército armado até os dentes, todos os homens. Ele monta aquele exército e diz: vamos ao encalço dele, eu quero ele e tudo que é meu. Certamente, naquela situação, onde Labão estava acreditando que Jacó o havia roubado, porque não é possível, como que esse homem conseguiu fazer com que essas ovelhas dele se multiplicassem tanto. Então, o que aconteceria ali é que ele ia lavar a sua honra. E, certamente, a vida de Jacó, o pescoço estava em risco ali. Mas, quando ele está no caminho, hein, Mônica? É no caminho. Já tinha andado um trecho, já estava quase chegando. Verso 24 vai dizer, então, de noite, veio Deus em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu, dizendo: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça nem promessas, nem ameaças. Uau! Antes que Labão alcançasse Jacó, Deus alcançou Labão dentro dele mesmo. Eu amo isso. Eu amo isso. Deus encontra-se com Jacó, lembram-se? Lá antes de Jacó chegar nas terras do seu tio Labão. Ele se encontra com Jacó em sonho, dentro dele, onde ninguém vê, hein, Mônica? Em Zita, no interior. Ele estava dormindo e o Senhor, então, falou com Jacó. Lembram-se? Teve aquele sonho da escada, nós já passamos por essa parte. Agora, da mesma forma, o Senhor, então, entra dentro de Labão em sonhos, visita Labão em sonhos e diz: olha, não é para você fazer promessas. Labão tinha esse costume. Por que Deus falou isso? Ele tinha esse costume, não tinha, não. Ele disse, da outra vez, né, que Jacó ia embora, ele disse: não, bota o seu salário, eu vou te pagar certinho, e vai dar certo. Fez um monte de promessas, cumpriu nada. Ele falou: olha, todas as ovelhas assim são suas. O que ele fez? Tirou todas aquelas ovelhinhas, levou para longe, enganou Jacó mais uma vez. Então o Senhor falou: nada de promessa. Não minta ao coração de Jacó, não engane Jacó, não iluda Jacó. O nosso Deus é esse Deus que às vezes diz para mim, para você, para outro: não iluda ninguém, não faça promessas falsas a ninguém. É sim, sim ou não, não. E ele disse outra coisa: nada de ameaças. Ele sabia que Labão estava ali armado, tinha um grande exército e podia coagir Jacó. E Jacó, por temer pela vida das esposas, dos filhos, poderia, então, se submeter à vontade de Labão. E o Senhor falou: nenhuma ameaça é para ser feita a Jacó.
Esse é o nosso Deus. Antes de que Labão, aquela ameaça, né, pudesse se tornar real para Jacó, eu acho que não precisaria nem Labão falar nada, hein, gente? Em vida. Pensa só, pensa comigo, Erlane. Só daquele exército chegar ali, Vandão, aquele tanto de homem armado, né? Labão poderia não dizer nada, Jacó já ia se tremer todo. Talvez ele já estaria pronto para ceder à vontade de Labão. Então, o Senhor já preparou tudo antes que Jacó avistasse aquele exército, antes que Labão o alcançasse. O Senhor alcançou Labão. E nós vamos ver, então, aqui no verso 25, Labão, então, alcança Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então, Labão e os homens, né, que estavam acampados ali, eles vão ter esse confronto agora com Labão. No verso 26 vai dizer que Labão, então, vai fazer aquela pergunta a Jacó: que foi isso que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra. Olha o que ele está dizendo. Era esposa de Jacó, já havia se casado. Mas o argumento dele é: você, além de fugir, ainda raptou minhas filhas? Como assim? Ele já chega tirando satisfação com Jacó. E no verso aí 27, ele vai dizer: por que você me enganou? Olha só, o enganador perguntando, né? Por que você me enganou? Fugiu em segredo, sem avisar-me. Eu teria celebrado sua partida. Ai, que falso! Olha Labão aí, duas caras. Eu teria feito uma festa, hein? A gente ia comemorar, ia ter docinho, ia soltar foguete. Nada disso. A gente sabe que isso não é verdade, né? Ele está querendo estar como o senhor da razão. Já viu aquelas pessoas que aprontam e ainda querem sair de boazinhas e ter a razão em tudo? Alguém conhece alguém assim? É o cínico. Isso mesmo. Existe um monte de Labão por aí, hein? Depois de fazer a treta toda, hein, Mônica Souto? Ainda quer, ó, pousar de bom moço. Então ele disse: eu queria beijar minhas filhas, meus netos. Você não me deixou dar um beijo neles. Ele faz todo aquele teatro, né, Zita? Ele faz toda aquela encenação para dizer que o negócio dele não era porque Jacó estava levando toda aquela riqueza, não. Era as filhas e os netos agora. Era porque ele não tinha se despedido. E aí ele vai dizer no verso 29, eu tenho poder para te prejudicar. E é verdade o que ele está dizendo. Mas na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu. Opa, vamos dar uma paradinha aqui. Labão, então, vai confessar para Jacó. Mas presta atenção comigo, não tem nada na Bíblia por acaso? Nós já dissemos isso. Ele vai dizer, o Deus do seu pai me advertiu. Ele não disse o meu Deus, o Senhor da minha vida me advertiu. Ele diz o seu Deus, hein, Mônica? Foi o seu Lila. Foi o seu Vandão que falou comigo. Ele, então, aqui, mais uma vez, né? A gente vê pelas atitudes dele, e a gente vai perceber isso aqui mais na frente, mas aqui ele declara da boca dele, o seu Deus, ele não o tem como seu único Deus. Labão era um homem de coração dividido. E o nosso Deus, ele não divide o nosso coração com nenhum outro. Isso é algo que precisa ficar muito bem fixado na minha vida, na sua e de quem vai vir a ouvir esse vídeo futuramente. Deus, ele é o Deus da primazia, do primeiro lugar. Ou ele tem tudo, ou ele não tem nada. Ou é o primeiro lugar, ou não é outro lugar. Deus não ocupa o segundo lugar. Deus jamais será um amante seu. Uau! Isso é muito forte. Quando eu estava estudando esse texto, foi o que o Espírito Santo bradou. Muitas pessoas, né, nos dias de hoje, em outras culturas e outros entendimentos, acham que podem dividir, né, um casamento que cabe mais de duas pessoas. Mas o Senhor diz, eu nunca serei como um amante. Deus exige a primazia.
Ele vai dizer isso lá na frente para esse mesmo povo aqui, ó. Da onde esse povo está nascendo e surgindo, hein, Mônica? Ele vai dizer, olha, vocês adulteraram contra mim. Vocês me traíram. Vocês se apaixonaram por outros deuses. Ele vai usar uma ilustração muito forte de casamento lá na frente. Ele vai dizer, é como se eu fosse o esposo traído. Então, o Senhor, ele não admite, não tem lugar para Deus senão o primeiro lugar. E aqui a gente vê que o coração de Labão não tinha esse lugar de honra e de adoração ao único Deus. E ele vai dizer, o Deus do pai de vocês, ele me advertiu. E ele falou, cuidado, não diga nada a Jacó, nem lhe faça promessas, nem ameaças. No verso 30 ele vai dizer, agora se você partiu porque tinha saudade da casa do seu pai, por que roubou meus deuses? Agora que a treta chegou, hein, Mônica? Antes de sair de casa, Raquel vai aprontar uma. Essa que ficou registrada na história. Tem coisas que a gente faz e que muitas outras pessoas talvez nunca vão ficar sabendo. O Senhor sabe, ele vê todas as coisas. Mas o deslize aqui, né, da Raquel ficou aqui, ó, registrado na história. A Raquel vai lá e rouba os deuses. Então, aqui, Labão já está dizendo, né? Os meus deuses. O Deus do pai de vocês advertiu para mim não tocar em você, não fazer nenhum mal. Mas você roubou os meus deuses. Então, ele é o que nós chamamos, né? Labão, e a gente acredita, talvez, possivelmente, que Raquel também fosse politeísta. Que palavra grande é essa? O que significa? Politeísta, alguém que adora mais de um Deus, tem mais de um Deus na sua vida. Já viu aquele povo visita? Acende vela para Deus, acende vela para o diabo. Vocês já ouviram aí essa expressão? Eu creio em Deus, mas também no tarô, nas cartomantes. Eu creio em Deus, mas também eu consulto as estrelas. Eu creio em Deus, mas que mal faz, né? Servir aquele outro Deus. Então, pessoas politeístas, que têm mais de um Deus. Jacó era monoteísta. Monoteísta, que crê em apenas um Deus. Isso. E aí, então, o que aconteceu, gente? Labão vai acusar agora Jacó de ter roubado esses deuses. E isso para eles era uma questão muito séria, porque eles entendiam assim que a proteção vinha daquilo ali. Esses deuses que Labão está se referindo eram esculturas, pequenas esculturas, chamadas de esculturas do lar, esculturas domésticas que ficavam em casa. Essas esculturas elas eram feitas geralmente de um material, um metal valioso. Tinha um certo valor, sim, mas não era aquele valor como se fosse ouro, não. Era valiosa, mas nem tanto. Então, alguns estudiosos chegaram a algumas conclusões, né? Poderia Raquel ter roubado porque queria, de alguma forma, uma restituição, né, do pai, porque ela não recebia herança do pai. O dote o pai já tinha ficado para ele, né, tanto dela como de Lia. Então, talvez ela poderia ter pegado aquilo ali pelo valor. Bom, é uma hipótese. Ou Raquel levou aqueles deuses porque ela também adorava, também cria naqueles deuses. E ela estava saindo da terra dela, ela estava indo para um lugar que ela não conhecia. Ela sabia que seu esposo, quando chegasse na casa do seu pai Isaac, tinha um acerto de contas a fazer com Esaú, seu irmão, que a vida deles estava correndo perigo. Então, talvez ela levou esses deuses buscando também essa proteção. Peraí, Jacó, né? Ele tem ali a bênção do Senhor, mas que mal faz levar mais uma segurança aqui comigo, né? Pode ter sido isso que Raquel pensou. Não saberemos dizer ao certo, que a Bíblia não nos informa. Certo é que ela roubou os deuses do seu pai. E agora, então, Jacó vai dizer, né, para ele, vai responder a Labão. E ele começa a responder assim, verso 31. Tive medo. Pensei que você iria tirar de mim suas filhas à força.
Ele disse: eu não te avisei porque eu pensei que você não ia deixar as suas filhas virem comigo. Quanto aos seus deuses, verso 32, quem foi encontrado com eles não ficará vivo. Jacó estava tranquilão. Ele acreditava que ninguém teria feito isso, muito menos a sua amada Raquel. E ele coloca, então, o pescoço de Raquel ali, ó, em perigo. Ele diz: se você encontrar esses deuses, eu sou um... eu acho que Jacó estava tão já exaurido, cansado daquelas acusações injustas, porque isso machuca muito, se fere, se incomoda. Ele estava sendo acusado de ser ladrão, né, do rebanho do seu sogro e agora dos deuses também, que ele fala assim: olha, se você achar isso aqui, pode matar, mata quem você achar. Eu não roubei nada, minha família não roubou nada, é o que ele está declarando aqui, porque mal sabia ele que sua amada Raquel havia feito isso sim. Então ele vai dizer: na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui qualquer coisa que lhe pertença, e se estiver, leve de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel havia roubado. Então, o verso 33 vai dizer que Labão começa, então, a fazer aquela busca. Então, vamos dar uma vasculhada, vamos procurar aí. Ele começa pela tenda de Jacó, o principal suspeito. Para ele era Jacó. Revira tudo, não encontra nada. Depois ele entra na tenda de Lia, sua filha mais velha, e das suas duas servas, né? Mas nada também encontra ali. Depois, então, ele sai da tenda de Lia e vai para a tenda de Raquel. Olha o suspense. Ele entra na tenda de Raquel. Raquel, então, disse para o seu pai: não se irrite comigo, meu senhor, porque eu não posso levantar na sua presença. Estou com o fluxo das mulheres. Eita, Raquel treiteira, meu povo! O costume da época, hein, Mônica? O pai chegava, um homem, alguém de autoridade, uma pessoa de mais idade, até pouco tempo ainda tinha, hein? Tinha esse bom costume, as pessoas se levantavam como um sinal de honra para aquela pessoa mais velha ou aquela autoridade. É assim, né? Em alguns eventos públicos aí, quando uma figura social importante chega, os outros se levantam. Na entrada de uma noiva na igreja, os convidados que estão assentados se colocam de pé. E era assim que os filhos recebiam seus pais. Então ela disse: não se irrite comigo, meu senhor, eu não posso fazer isso, sabe? Porque eu estou naqueles dias de mulher, eu estou menstruada, o fluxo aqui, eu não posso levantar. E por que ela achou o melhor álibi possível? Porque era considerado, como vocês sabem, uma mulher que estava no seu período menstrual como impura. E qualquer pessoa que tocasse aquela mulher ficava impura. Se aquela mulher se sentasse no banquinho em Lila, levantou, veio outra pessoa e sentou, estava impuro. Todo mundo que encostava na mulher ficava impuro. Eita, costume difícil, ainda bem que foi lá atrás. Mas então, por conta disso, da expertise de Raquel, o seu pai, então, né, não pediu que ela se levantasse. Então, ele vasculhou tudo, né? Olhou ali, procurou os ídolos e não encontrou. Sabe por que ele não encontrou? Porque Raquel estava sentada em uma cela e ela tinha escondido os ídolos debaixo da cela. Então, literalmente, ela estava sentada sobre aqueles ídolos. Eu quero fazer uma pausa aqui para a gente pensar um pouquinho sobre isso à luz da palavra. Eu queria que você anotasse aí. Isso, Lili, impuros. Depois Jesus vai falar disso lá na frente, hein? Não é o que entra ou qualquer coisa assim que vai nos deixar impura. É o que está saindo da nossa boca, é o que está no coração, é o que sai do coração que são as impurezas. Mas voltando aqui, eu queria que vocês anotassem Êxodo 20, versículo 3 e 4. Quem está narrando essa história, como nós já dissemos, é nada mais, nada menos do que Moisés. Moisés, aquele protagonista da história que liberta esse povo, que através dele o Senhor abre um mar.
e etc e tal. Moisés está narrando isso aqui. E lá na frente, né? Quando ele está narrando essa história, quando ele está escrevendo essa história, o povo já estava no deserto, já tinha saído do Egito. E agora ele chega em um lugar onde há um monte, ele vai se encontrar com Deus, e Deus vai dar para ele a lei, as tábuas com as leis. Lembram-se disso? E aqui, em Êxodo 23, a primeira lei, a primeira coisa que vai estar escrita lá, nós vamos ler o seguinte: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa que esteja no céu, na terra, ou nas águas, ou debaixo delas. Por que eu quis fazer essa paradinha importante aqui? Aqui a gente viu que até a Raquel, que adorava a Deus, que, né, em muitos momentos parece professar a Deus, também tinha um coração dividido. E tantos outros servos do Senhor antes faziam esse tipo de coisa, negociavam isso, a sua fé dividida entre outros deuses. Então, a primeira lei dos 10 mandamentos, o Senhor já começa dizendo: escreve aí, Moisés, não terás outro Deus além de mim. Eu sou o único Deus de vocês. Vocês não vão fazer imagem de escultura de nada, de ninguém que esteja no céu, na terra, nas águas ou debaixo das águas. Deus tira, elimina qualquer hipótese. Porque alguém poderia pensar assim: ei, Mônica, mas eu vou fazer uma imagem aqui de você, Jesus. Quem está no céu? Jesus está no céu, o nosso Deus está no céu. Aqueles que foram, né, salvos em Cristo Jesus, que já estão com o Senhor. Paulo, será que Paulo está lá no céu, gente? Pedrão está lá no céu? Alguém poderia dizer: vamos fazer então a imagem deles? E o Senhor disse: não faça imagem de escultura de ninguém que está no céu. Não faça de ninguém que está na terra. Moisés, vou fazer uma imagem sua, hein, Moisés? Você é o cara. E nós vamos fazer essa homenagem para você, hein, Moisés? Vamos fazer isso para você, Jacó? Não, não faça de ninguém que está na terra. Nem nas águas. Se achar alguém para fazer nas águas, não faça. Debaixo da terra, não faça imagem nenhuma. E muitas vezes a gente escuta alguém dizer assim: mas Deus não vai se importar com isso. Foi a primeira coisa que ele pontuou na sua lei. É sério ou não é? Julgue você aí. Também eu gostaria que vocês anotassem Salmo 15, verso 4, até o verso 8. Eu vou ler para vocês aqui, que diz o seguinte: os ídolos deles são de prata, de ouro, são feitos pelas mãos humanas. Eles têm boca, mas não podem falar. Têm olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Têm nariz, mas não podem cheirar. Têm mãos, mas não podem apalpar. Eles têm pés, mas não podem andar. Nem emitem som com a sua garganta. Tornem-se como eles, aqueles que o fazem, e todos aqueles que confiam neles e adoram. Uau! Que palavra forte! A descrição de um ídolo, de um Deus. A Marlene está dizendo que leu esse capítulo hoje, hein, Marlene? Olha só isso aí. A descrição desse ídolo é muito chocante, não é não? Olha, ele até parece, né? Como alguém, ele tem olhos, mas ele não está te vendo, viu? Ele tem ouvidos, mas ele não está te escutando. Ele tem boca, mas ele não pode responder à sua oração. E ele está dizendo: se torna como ele, algo inerte, inútil. Quem o faz e quem confia nele. Quem faz e quem adora. Definitivamente, não tem como a idolatria ter lugar no meu e no seu coração. A gente sabe que a idolatria não é só
com um objeto, como um Deus, uma escultura. Se um carro tomar o lugar do Senhor no meu coração, ele será o meu ídolo. Se um filho, um amor, qualquer outra coisa, tomar o primeiro lugar de Deus no meu ou no seu coração, ele se tornará o seu ídolo, a sua adoração será para com ele. Mas aqui o Senhor estava explicando isso muito detalhadamente, porque era um costume daquela época, eles faziam essas esculturas e eles prestavam culto a essas esculturas, e eles adoravam, e eles pediam, e eles oravam, né? Eu me lembro, quando criança, de ver as pessoas, talvez vocês tenham tido essa experiência, eu não sei, pessoas fazerem filas enormes para beijar os pés de uma escultura. Aqueles pés ficavam bem babadinhos, hein? Não era nada higiênico, todo mundo ali beijava. Eu não estou debochando da fé de ninguém, mas eu estou dizendo que, assim como o texto está dizendo aqui, logicamente, de uma forma muito compreensível, ele está dizendo, olha, esse objeto, que até parece ser, não é, ele é inerte. Ele é como um pedaço de pau, uma rocha, ele não pode fazer nada por você. Ele tem olhos, mas ele não está te vendo, ele não pode te ouvir. E eu queria deixar mais um versículo. Eu acho que esse tema ele é muito importante. E porque isso traz muita confusão ainda nos dias de hoje, em muitos corações. Então, eu queria te deixar. Mas isso foi lá em Cíntia, foi no Velho Testamento. Aquele povo adorava Baal, adorava aqueles deuses estranhos. Não é assim depois, não. Então, vamos para o Novo Testamento? Vem comigo, vamos ver o que Paulo está dizendo? Está lá em Romanos 1, 22, 23. Paulo vai dizer assim aos romanos: dizem-se sábios, mas tornam-se loucos. Trocam a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de um homem que é mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes, répteis. Paulo está dizendo, olha, vocês se dizem sábios, mas são loucos. Vocês trocam a glória de um Deus imortal, o Deus que fez todas as coisas, onde não há princípio nem fim, o Deus criador de céus e da terra, por uma imagem de um homem mortal. Alguém que nasceu aqui, por melhor que ele tenha sido, por mais espetacular que tenha sido a sua vida, por mais poderoso, ele é mortal. Ele tem princípio e ele tem fim. Ele envelhece, ele sente dor e ele desce a cova e ele morre, é o que Paulo está dizendo, é um homem mortal. Vocês trocam a adoração a um Deus todo-poderoso por alguém mortal, passageiro, ou até mesmo por um objeto, um animal, um pássaro, um quadrúpede, um réptil, porque eles adoravam tudo quanto é tipo de coisa. Então, Paulo está dizendo, isso é loucura. É completa loucura. Sabe, Satanás, ele transforma, ele usa uma estratégia muito perigosa. Ele usa meias verdades para iludir o coração do homem. Ele pega alguma coisa... 5 minutos só, Lila, não acredito! Meu Deus, bom demais! Gente, não deu tempo de falar nada, hein? Satanás, ele ilude, ele engana, né, Mônica? Ele usa meias verdades, ele usa até mesmo a própria palavra. Lembram-se lá de Lucas 4, quando Jesus foi tentado no deserto? Né? No verso 10, o próprio diabo vai falar assim, está escrito, Jesus, que ele dará ordem aos seus anjos para te guardar. Então, pula daqui, hein? Pode pular. Satanás, ele faz muito isso. E a gente escuta muitas vezes as pessoas distorcendo a palavra e dizendo, pode adorar sim, não tem problema não. Deus não vai levar isso em conta, hein? Deus é muito bom. Isso não é verdade. Isso mesmo, ele distorce até uma vírgula. Bom, o que vai acontecer aqui, nós só vamos ver na próxima quarta-feira. Vai ter um batedor aqui entre Labão e entre Jacó. Eles vão formar uma aliança e logo depois Jacó vai ter um encontro com o próprio Deus. E Jacó vai lutar com Deus. Que é isso, meu povo? É um homem lutando com Deus. E logo que amanhece o dia, depois dessa treta aqui,
Jacó vai estar num lugar onde os anjos de Deus vão estar acampados, um grande exército. E ele vai chamar aquele lugar de Manaim. Vamos seguir viagem, vamos chegar a Manaim com Jacó na próxima quarta-feira, se o Senhor assim nos permitir. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, fazendo essa viagem incrível. Eu quero deixar aqui para mim e para você. O nosso Deus é um Deus que exige exclusividade. Nenhum ídolo, seja ele escultura, seja ele qualquer coisa, pode ocupar o lugar de Deus na minha vida e na sua vida. Ele é Deus de exclusividade. Amém, meu povo? Então, muito obrigada pela sua companhia. É uma alegria estar aqui com você. Eu te aguardo na próxima quarta, se o Senhor assim nos permitir. Até lá!